E se um simples gesto de bondade pudesse mudar completamente a vida de alguém? E se o mundo ainda tivesse esperança, mesmo em tempos tão frios, egoístas e cruéis? Você já parou para pensar quantas pessoas estão sorrindo por fora, mas destruídas por dentro? E se alguém finalmente olhasse para elas de verdade? Hoje eu quero falar sobre um livro que não é apenas uma história, é quase um abraço na alma. É um romance emocionante, delicado, profundo e que tem levado milhares de leitores às lágrimas. O nome dele é Os Retratos de Golden e, sinceramente, talvez seja exatamente o tipo de livro que o nosso tempo precisa. Eu sou a pastora Sueli Jerep e este é o canal Tudo de Deus, especialmente para você. Não deixe de se inscrever, porque aqui você tem sempre novidades. Dê o seu like, comente e compartilhe, viu? Agora vem comigo! A história começa quando um senhor misterioso chamado Theo chega à pequena cidade de Golden e ninguém sabe exatamente quem ele é, de onde veio ou por que ele está ali, mas tudo muda quando ele entra em uma cafeteria e encontra algo extraordinário. 92 retratos desenhados à mão, pendurados na parede, retratos de pessoas comuns. E aí é que acontece algo inesperado. Theo começa a comprar os retratos um por um. E sabe para quê? Para devolvê-los aos seus verdadeiros donos. Parece simples, mas cada entrega se transforma numa conversa. Cada conversa revela uma dor, uma memória, uma ferida escondida e uma necessidade humana profunda de ser visto, ouvido e amado. Sem explosões, é lógico, sem ação frenética, e ainda assim você não consegue parar de ler. E sabe o que tornou esse livro tão especial para mim? Foi a forma como ele foi escrito e a lição de vida que ele nos deixa. É impressionante como o autor, com uma linguagem tão elegante e sensível, descreve pessoas, lugares, emoções e até silêncios de forma tão rica e detalhada que o leitor se sente parte da história. Gente, é o tipo de livro que desacelera a alma. E em um mundo dominado pela pressa, superficialidade e distrações, isso virou quase um tesouro. Muitos leitores dizem que choraram lendo, refletiram sobre suas próprias atitudes e terminaram o livro querendo ser pessoas melhores. E talvez essa seja a maior força da obra. Ela desperta a humanidade num mundo tão desumano. Agora você quer saber o que é mais curioso a respeito desse livro? Escuta essa. O autor, Allen Levy, não era um escritor famoso do mercado tradicional. Ele era um advogado, juiz e musicista. Ele escreveu o seu livro aos 67 anos. Isso nos mostra que nunca é tarde para escrever e, de repente, ficar famoso. Essa é uma boa dica para você. Que tal começar? Ele lançou o livro de forma independente. Sim, um livro praticamente desconhecido, mas que começou a crescer através do boca a boca dos leitores. E isso é incrível. As pessoas começaram a indicar o livro umas às outras, simplesmente porque sentiam que aquela história fazia bem para a alma. E que concordo plenamente. E então, o romance acabou, gente, se tornando um fenômeno entre leitores e clubes de leitura, alcançando números impressionantes, o que chamou a atenção de grandes editoras. E isso combina perfeitamente com a mensagem do próprio livro: o bem se espalha. Uma atitude simples pode alcançar muito mais gente do que imaginamos. Agora, imagine a ideia de comprar um e doar o outro. Sim, pasme. Uma das coisas mais bonitas que começaram a surgir em torno do livro foi justamente o movimento de leitores
presentearem outras pessoas com exemplares da obra. Muita gente começou a comprar o livro, não apenas para ler, mas para entregar a alguém especial, um amigo, um familiar, alguém ferido emocionalmente ou até desconhecidos, como uma corrente de bondade, gente. Eu mesma ganhei esse aqui, ó, do meu filho. E isso, gente, tem tudo a ver com a essência da narrativa. Porque Theo faz exatamente isso. Ele entrega mais do que retratos, ele entrega dignidade, escuta, atenção, valor. Num tempo em que muitos só pensam em si mesmos, essa atitude se torna quase revolucionária. E aqui está algo muito interessante. Mesmo sem parecer, o livro carrega claramente valores cristãos. Os ensinamentos de Jesus aparecem de maneira sutil no meio da narrativa. Compaixão, misericórdia, amor ao próximo, graça, bondade, empatia e a importância de enxergar além das aparências. Enquanto o mundo vive cancelando pessoas, Jesus ensina a restaurá-las. Enquanto muitos escolhem a indiferença, Cristo ensina a amar. E o livro toca exatamente nesse ponto. Ele nos lembra que talvez o maior milagre hoje não seja riqueza, fama ou sucesso, mas continuar humano. É certo que vivemos numa geração ansiosa, acelerada, emocionalmente cansada e cada vez mais fria. As redes sociais aproximaram telas, mas afastaram corações. E é por isso que tanta gente se identificou com essa história, porque ela fala sobre algo que está desaparecendo, a bondade genuína. Ela nos lembra que pequenas atitudes importam. Palavras têm peso e ninguém sabe a batalha que o outro está enfrentando. Certamente o livro divide opiniões em alguns pontos, e isso é interessante comentar. Muitos leitores consideram a obra emocionante, sensível e profundamente inspiradora. Alguns chegaram a dizer que é um daqueles livros que fazem a pessoa querer viver de maneira diferente. Outros acharam a narrativa lenta ou contemplativa demais, e isso acontece porque não é um livro focado em ação, é um livro focado em pessoas, em conversas, em emoções, em reflexões. Então, quem gosta de histórias rápidas como eu, talvez estranhe, mas te dou um conselho, insista. Vá até o fim da leitura e depois me conta o que achou. Agora, se você aprecia livros profundos, humanos e cheios de significado, com certeza vai amar. Enfim, esse livro é perfeito para quem gosta de romances reflexivos, para leitores sensíveis, para pessoas cansadas de histórias superficiais e para você que é cristão. É ideal para quem aprecia mensagens sobre empatia e humanidade e principalmente quem precisa reencontrar esperança nas pessoas. É aquele tipo de leitura que faz você fechar o livro e ficar pensando na vida. Talvez o mundo não esteja precisando de mais discussões, mais ódio, mais orgulho, mais egoísmo. Talvez o mundo esteja precisando de mais pessoas como Theo. Pessoas que enxerguem, escutem, acolham e espalhem bondade. Porque no fim é isso que permanece. E talvez o maior retrato revelado por esse livro não seja o das paredes da cafeteria, mas o retrato do nosso próprio coração. Se você já leu os retratos de Golden, comenta aqui embaixo o que sentiu lendo essa história. E se ainda não leu, talvez esse seja o próximo livro que vai tocar profundamente a sua alma. E quem sabe você também não presenteia alguém com ele? Às vezes, um simples gesto de bondade pode mudar uma vida inteira. Se você gostou, comente aqui, compartilhe com os amigos e familiares e não se esqueça de se inscrever no canal, dar o seu like, isso é muito importante para nós. Deixarei na descrição o link do livro, caso deseje comprar. Estará ajudando também o nosso canal a divulgar a palavra do Senhor. Deus te abençoe, um grande abraço
Beijos no seu coração e até o próximo vídeo. Muitos leitores consideram profundamente inspiradora aqueles livros que fazem a pessoa querer viver de maneira diferente.